Você pode abrir sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, o Evangelho, na realidade, de Jesus, segundo Lucas, capítulo 4. Vou ler do versículo 14 ao 21. Lucas 4, 14. Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Jesus ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E Jesus levantou-se para ler. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Naquela sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele como se fosse uma pomba. E naquele dia a voz do Pai proclamou: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Agora, nessa leitura hoje, Jesus está iniciando seu ministério. Jesus vai a Galileia no poder do Espírito Santo. Todos que ouviram os ensinamentos de Jesus o elogiavam. Nós podemos imaginar que Jesus seria bem recebido em Nazaré, onde ele foi criado. Não sei se ficaram com inveja de Jesus por causa da fama dele, ou se ficou difícil acreditar que aquele garoto que foi criado entre eles poderia ser muito mais do que eles pudessem imaginar. Mas, de qualquer forma, em sua maioria, a cidade de Nazaré rejeitou Jesus. Você e eu sabemos que Deus está no controle. E foi no Espírito do Senhor que Jesus foi a Nazaré. E creio que não foi por acaso que na sinagoga, naquele dia, Jesus recebeu o rolo do livro do profeta Isaías. Nosso texto hoje diz que Jesus vai abrir aquele rolo e Jesus ali procurou a passagem que ele queria. Daí penso que esta passagem deve ser muito importante se foi a passagem que Jesus escolheu. Entre tudo que Jesus poderia ter lido naquele dia para falar sobre sua pessoa e seu ministério, a passagem que ele escolheu foi esta. Vou ler de novo, que vem de Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Está aqui em Lucas 4, do 18 ao 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus fechou o livro, devolveu o livro ao assistente e assentou-se. Todos olhando para ele, ele afirma o quê? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. São palavras ousadas da parte de Jesus. Ou seriam ousadas se saíssem da minha boca ou da sua boca. Mas Jesus está apenas declarando os fatos, dizendo a verdade. Há 700 anos, Deus havia usado o profeta Isaías para proclamar estas palavras, e o próprio Jesus é que chegou para cumprir esta profecia do Senhor nosso Pai. O que diz esta passagem? O primeiro ponto é que o Espírito Santo está sobre Jesus. Mas isto você e eu já sabemos, porque Jesus recebeu uma manifestação visível do Espírito Santo no dia do batismo dele. Houve também uma declaração audível de que Jesus é o Filho de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus ao deserto para ser tentado. E foi no poder do Espírito Santo que Jesus chegou na Galileia. Então, qual foi e qual é a missão de Jesus no planeta Terra?
Jesus, o Filho de Deus, foi ungido pelo Espírito Santo, escolhido para uma missão. Qual é esta missão? Essa resposta tem 5 partes. Pregar boas novas aos pobres. Ele foi enviado para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus é o libertador, nosso Salvador. Jesus faz o que mais ninguém pode fazer. Jesus estava dizendo para as pessoas da época dele e para nós também: Deus não esqueceu de vocês. Eu estou aqui para trazer tudo que vocês precisam. Jesus recusou o poder que o diabo havia oferecido no deserto, porque ele foi ungido com o Espírito Santo e ele faz a obra dele por meio do poder do Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus veio para pregar as boas novas. É a palavra, o ensino que transforma nossas mentes e, consequentemente, nossas vidas. Jesus quer, vamos dizer, fazer a sua cabeça e a minha cabeça. Romanos 12, versículo 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita palavra de Deus. Todo aquele que não conhece as riquezas espirituais em Cristo é um pobre coitado. Muitas das vezes as pessoas valorizam o dinheiro, poder, beleza, posição, inteligência, bens materiais, mas o Senhor quer nos ensinar sobre outros valores. Infelizmente, até nas igrejas, tem pessoas que prezam roupas bonitas, conforto próprio, satisfação pessoal, ser conhecida pelas pessoas, mas nosso Deus valoriza o amor, domínio próprio, a humildade, o sacrifício e o serviço. Às vezes uma pessoa só descobre que está doente depois que vai para o médico e faz um exame. Daí ela descobre que precisa fazer um tratamento o mais rápido possível. Jesus, ele veio para pregar as boas novas aos pobres. Jesus é como médico, ele revela a nossa necessidade espiritual. E ele também oferece a solução. Quem são os pobres? Apocalipse capítulo 3, versículo 17, diz, Jesus falando para uma igreja lá: você diz, estou rico, adquiri riquezas, eu não preciso de nada. Mas você não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Muitas pessoas têm dinheiro, mas são pobres. Foi o caso em Lucas capítulo 19 de Zaqueu. Zaqueu foi um homem rico, mas vazio. Ele precisava da riqueza que somente Jesus pode oferecer. Somente os pobres podem ouvir a mensagem da salvação. Aquele que pensa que está bem não vai procurar um médico. Jesus só pode ajudar aqueles que querem ser ajudados. Todos nós precisamos de ajuda, mas somente aquele que reconhece esta necessidade, somente os pobres vão dar ouvidos à palavra do Senhor. Em segundo lugar, Jesus diz: fui enviado para proclamar liberdade aos presos. Jesus liberta. Jesus liberta do pecado, da vergonha, da culpa, do vício. Em 2020, multidões são presos dos vícios. Bebida, drogas, pornografia, gula, prostituição, homossexualismo, outras coisas mais. Jesus oferece liberdade. Jesus nos liberta para uma vida nova. Jesus nos leva para o caminho do amor. Ele liberta também do medo da morte, do medo da doença. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, a palavra diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus também participou desta condição humana, para que, por sua morte, ele derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus veio para derrotar nosso inimigo. Ele trouxe e continua trazendo libertação.
Jesus já ganhou a vitória, e esta vitória também pode ser sua hoje, se você entregar sua vida ao nosso Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 6, do 16 ao 18, a palavra de Deus nos diz: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Também em 2 Timóteo capítulo 2, do 24 ao 26, Paulo escreveu para o irmão Timóteo: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapam da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E o próprio Jesus disse em João capítulo 8, 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês são de fato livres. Número 3, Jesus trouxe recuperação da vista aos cegos. E também 4, ele veio para libertar os oprimidos. Vou falar sobre essa parte num ponto só. Em João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. Ele disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-a aos olhos do cego. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Hoje existem muitos que enxergam com os seus olhos, mas não enxergam com a alma, não enxergam com o espírito. Paulo disse em Atos 26, então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muitos são cegos espiritualmente falando. Muitos precisam enxergar a luz de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 15, 14, até muitos religiosos são cegos, como foi o caso dos fariseus, quando Jesus disse: deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Em 1980, o norte-americano Duane McKinney, de 21 anos, foi preso por ter assassinado o gerente de uma loja McDonald's. Por pouco ele não pegou a pena de morte, mas ele recebeu a pena perpétua, sem possibilidade de sair da prisão. 16 anos mais tarde, outro preso mandou uma carta para o promotor, informando às autoridades que não foi o McKinney que cometeu aquele crime, mas sim uma outra pessoa. Mais tarde, ainda outro homem envolvido no crime também confirmou que o McKinney não foi o autor do crime. Então, finalmente, no dia 28 de janeiro de 1998, 18 anos depois, McKinney recebeu sua liberdade. O mais incrível é que o McKinney não ficou magoado. Ele disse que já havia perdoado aqueles que mentiram sobre os fatos do crime. Como é que esse homem pôde ter uma reação destas? Como conseguiu perdoar aqueles homens que o levaram para a prisão onde ele ficou durante 18 anos? É que enquanto ele estava encarcerado, Duane McKinney conheceu o Evangelho. Ele se converteu a Cristo. Em uma entrevista que ele deu para o jornal de Los Angeles, ele disse:
Eu perdi muitas coisas, mas eu ganhei mais do que eu perdi. Ele perdeu sua liberdade física, mas ele ganhou a liberdade espiritual quando ele entregou sua vida a Cristo Jesus. Ele viu que Deus usou uma coisa muito ruim para transformar a vida dele. Ele também disse: antes de ir para a cadeia, minha vida estava totalmente errada. Se eu não tivesse sido preso, provavelmente eu estaria perdido, longe do Senhor, até hoje. Ele disse ainda mais: eu sempre acreditei que um dia o Senhor iria me libertar. Eu só não sabia quando. Amados irmãos, Jesus Cristo veio para nos libertar. Muitos são oprimidos em nosso mundo hoje. Muitos não vejam uma saída. Jesus veio para ajudar os desamparados. O Evangelho traz uma boa mensagem para os órfãos e as viúvas, para as pessoas necessitadas. A Bíblia diz em Atos capítulo 10, 38, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e que ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ainda hoje muitas pessoas são oprimidas pelo poder do inimigo. Jesus é como o grupo anti-sequestro. Ele entra na casa do grande sequestrador das almas. Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos libertar. E em último lugar, número 5, Jesus veio para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus trouxe uma nova era. Jesus veio para proclamar a graça de Deus. Através da morte de Jesus, Deus nos oferece o perdão dos nossos pecados e a esperança da vida eterna. Em Lucas capítulo 4, 20 e 21, nossa passagem termina assim. Então Jesus fechou aquele rolo, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos estavam olhando para ele e Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E este Jesus ainda se faz presente hoje. Jesus revela o Pai. Jesus salva os perdidos. Hoje, você tem uma escolha. Você pode continuar sendo um preso, ou você pode receber a liberdade que Jesus oferece. Eu já escutei muitas pessoas que dizem: fulano não tem jeito. Mas Jesus vê com outros olhos. Jesus vê as possibilidades. E Jesus quer transformar a sua vida. Você vai permitir? 2 Coríntios 3,17 diz: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Jesus transformou a vida de Zaqueu. Jesus não aprovou dos pecados que Zaqueu estava cometendo, mas Jesus viu um futuro novo para aquele homem que se arrependeu do passado dele. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Deus quer salvar todas as pessoas. Em 2 Pedro 3,9, a Bíblia diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus quer usar você que Ele libertou para depois libertar outras pessoas. Pelo poder do Espírito, você pode levar esta palavra que liberta e salva a outras pessoas que hoje são cegos e cativos. Jesus disse em João 14, diga-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Sem dúvida, a maior obra de todas as obras é o milagre da salvação. Homens e mulheres abandonando seu orgulho e a vida do pecado para servir a Cristo. Jesus veio para libertar e salvar. Você quer esta nova vida que Jesus oferece? Jesus é a sua solução.